meu irmão. Obrigado. Pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um Música e Músicos. Não vou nem me demorar muito nas apresentações, porque hoje o nosso convidado, como sempre, é mais do que especial. Estou aqui com o Laércio Oliveira. A gente vai bater muito papo sobre vida, sobre música, sobre fé. Bem-vindo, Laércio. Pai de Jesus. Coisa boa. Paz de Jesus a todos que estão nos acompanhando. Uma alegria estar juntos nessas iniciativas tão preciosas que cada um faz. Te agradeço muito, meu irmão, pelo teu sim, por você estar aqui. Vamos partilhar muito sobre vida, sobre fé, sobre música. Você, graças a Deus, eu já começo falando que aqui em casa sempre foi uma das referências, principalmente de louvor, né? Quando a gente te via lá conduzindo, somente nos encontros, nas missas, nos eventos, nos retiros, conduzindo uma missa, conduzindo um grupo de oração, a gente tinha certeza que o louvor ia acontecer ali, né? Uma certeza de fé. Glória a Porque, Deus. graças a Deus, a gente percebe esse dom, esse chamado que Deus te deu, né? De estar ali diante de Deus, aberto para aquilo que o Senhor for conduzindo e levar uma multidão a essa experiência. É muito interessante esses mistérios de Deus. Muito, muito, muito. Já começamos, então, a partilhar. Uma ocasião, eu estava inquieto, né? Com essa característica. Por quê? Porque, às vezes, é tão mais tocante, ou parece que é mais importante fazer os outros chegarem às lágrimas, né? Que coisa linda, que momento extraordinário. E o meu era sempre para levantar a galera e nunca para emocionar a galera. E eu estava me questionando diante de Deus, e você sabe que Deus me deu, agora eu não recordo a citação exata, um salmo que ele fala da escolha para a alegria. E aquilo foi a resposta que eu precisava, eu nunca mais questionei. E uma das coisas que me chama a atenção e que confirma tudo isso, e que me deixa assim bastante feliz e impressionado com Deus, né? É o CD Cantar Louvores, que é o primeiro. Sim. Vocês vão desculpar que eu estou segurando aqui, estou sem suporte. Estou segurando na mão, vai balançar um pouco. O primeiro CD, o Cantar Louvores, eu tive muitos testemunhos. Um deles, eu estava em Vitória, num evento, e uma senhora veio puxando a outra pela mão, falou, viemos te agradecer. Eram da mesma família, e uma delas apresentou o CD Cantar Louvores para outra que estava em depressão, e ela foi curada só ouvindo o CD Cantar Louvores. Então, são umas coisas assim que você fala, como assim? Né? Porque a gente espera a cura pela oração, por uma intervenção, por uma intercessão, por uma bênção, né? E vem pela alegria. Então, assim, aí a gente fica um tanto impressionado com essas coisas. São as coisas maravilhosas que Deus faz, sempre nos surpreendendo. Mas isso é lindo demais, isso é muito bonito, porque a gente vê a diversidade da igreja e como Deus é sábio ao distribuir os seus dons entre os seus filhos. E com certeza o teu ministério, o ministério que o Senhor te concedeu, tocou não só essa vida, mas várias outras. A gente vai ter oportunidade de falar também um pouco sobre isso aqui. Agora, sempre foi assim? Como é que foi fé e vida e música no Laércio? Né? Como é que foi essa descoberta para o louvor? Você falou aí de coisas importantes, mas como é que foi a origem disso? Rapaz, você sabe que eu não tenho assim... às vezes as pessoas pegam uma motivação muito carismática e eu olho muito mais para a Gênese. Deus nos concebeu como somos lá no ventre de nossa mãe, nos teceu, é assim que eu vejo, é assim que eu estudei tanto na palavra, e quando pego na palavra fico encantado de ver, eu já nasci para o louvor. Glória a Deus. E o meu nome também tem a ver com isso, é engraçado. Então, assim, é muito interessante as ligações que quem caminha com Deus consegue ir fazendo, ou percebendo, ou Deus vai revelando as conexões disso tudo. Então, quando vem a graça de Deus sobre nós, ela faz desabrochar aquilo que Deus já colocou na nossa Gênese.
aquilo que nós somos. Uhum. A graça de Deus é para nos restaurar o rosto original. É para nos levar, né, à nossa vocação, é para nos levar ao nosso chamado. Aquilo para o qual nós fomos criados. Já fomos. Fomos criados. Fomos Está criados. lá no ventre da minha mãe essa história, né? Está lá no tu me teceste no seio materno e definiste todo o meu viver. Então, eu vejo assim, eu nunca tive uma chave que mudasse para isso. Eu sempre fui vibrante, né? Bom. Eu sempre fui, e quando veio a graça do Espírito Santo, assim, foi uma coisa impressionante. Eu tenho alguns momentos que não saem, né? Que estão aqui na fotografia. Marcados. Um deles foi no meu retiro, no meu encontro em 1980. Na minha experiência, naquela época se fazia experiência de oração, não era seminário, né? E na minha experiência de oração no Espírito Santo, que é a mesma coisa de um seminário, só que no final de semana, e eu que fui chamado para animar meu retiro de experiência. O seu momento de fusão. Então, assim, e eu não tinha o que fazer. Desde sempre eu entendi que eu tinha só que me soltar e me soltar muito. É isso, então deixa rolar, né? Eu me lembro, por exemplo, então de uma cena eu tocando na varanda da Casa de Maria dos Retiros, lá de Queluz, a Canção Nova, onde eu fiz o meu retiro, e as pessoas assim, empolgadas, encantadas com a minha alegria, e eu olhando e achando, não tem nada de extraordinário, é assim que é. Deus é o feijão com arroz, né, do teu dia a dia. E assim também foi uma vez quando Bonito. Eu comecei a ser chamado para ir para o palco da Canção Nova por acaso, porque eu estava recém-chegado, primeiro eu saí, eu fui para Queluz, depois de Queluz eu fui para outros lugares, eu rodei o Brasil, né? Então quando eu cheguei na Canção Nova em 91 e eu cheguei em Cachoeira Paulista em 98, né? Ninguém me conhecia. Mas os mais chegados sabiam que eu tocava violão nos retiros, nos grupos de oração. E aí tinha a missa, 7h da manhã, o pessoal viajava, Dunga, Ricardo Sá, Nelson, viajavam para algum evento, não chegavam, né? E quando descobriram que eu tocava violão, iam me chamar lá no departamento. Eu trabalhava no Davi, embalando os CDs, naquela época era LP, né? Long play. Long play. Então, estou te chamando para ir lá, porque não tem ninguém para animar a missa das 7. Eu falava, gente, que absurdo. E eu ficava bravo com aquilo, porque me interrompia o trabalho, porque o outro não voltou, e vamos lá, né? Então, eu animei uma, animei duas, animei sei lá quantas. Um dia, numa quinta-feira, mas era só aquele momentinho de manhã, eu cantava ali de vez em quando e acabou-se. Ok, tá bom, vamos continuar trabalhando. E um dia, numa quinta-feira, eram 9h da manhã, o dia já estava indo em frente, no início da TV Canção Nova, eu trabalhava no departamento de expansão da TV, e eu estava lá e olha, a Luzia está mandando te chamar lá no palco. Eu falei, o que está acontecendo? Não tem ninguém para animar para você ir para o palco. Eu falei, eu ir para o palco? Eu nunca tinha ido para o palco. Eu falei, quer saber? Então vai ser do meu jeito. Foi com a cara e com a coragem. Não, me soltei assim, nunca mais saí do palco. Isso foi em 97? 97? Não, falou, isso é por volta 98. Isso é 98. 98, quando eu cheguei em Cachoeira Paulista. Então, assim, a partir daquele dia eu passei, me colocaram na escala. Gostaram tanto. E, na verdade, eu estava até bravo. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer do meu jeito. Eu não vou ficar preocupado com regra nenhuma. Vai ser a minha maneira, né? Já que querem, assim, nunca mais me chamam. Foi o contrário. Ou chama ou não chama nunca mais. E aí, a partir dali eu nunca mais saí, por causa dessa vibração. Então, essa vibração também que me faz viver os sacrifícios que faço,
de renúncia, essa vibração. Eu sou muito coração, e é difícil isso, tem hora, porque é a vibração que nos faz tantas vezes ir às lágrimas, né? É a mesma. Eu saio das lágrimas para transbordar o louvor. Não, parece que não tem o meio do caminho. Não tem, é difícil achar esse ponto aí, né? É tudo muito vibração em todas as áreas. Assim, Exato, né? Exato. Então, até quando eu estou no meio de caminho, eu já estou no meio do caminho, parece que essa é o estopim. Ele está ali. E eu já estou vendo a explosão chegar, sabe? Ele está ali, ele está ali, ele está ali, mas eu já estou olhando lá, vai desaguar no mar. Então, assim, é o jeito que Deus me deu. Sim, é esse. Com certeza. E é exatamente sendo quem você é cada vez mais em Deus é que as graças vão acontecendo com o teu. Por isso que eu digo que eu falo da Gênese, né? Eu sempre entendi que isso se confirmou muito com o estudo, com a oração. Deus nos leva muito para sermos quem nós somos. Mas quem nós somos na criação dele, nosso rosto original. Sim. Não é um termo que nos leva ao egoísmo ou ao individualismo ou à exceção. Eu sou diferente. Não, nada disso. É o contrário. Deus me leva a ser quem eu sou. Deus nos faz mais humanos, mais gente. E isso é lindo. É lindo. É um dos indicativos de que o caminho é esse, né? Que não está nos desfigurando, não está nos sendo quem a gente não é, mas nos configurando em Cristo, né? Porque o Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E nós idealizamos muito a nossa vida, né? Nós sonhamos com uma vida extraordinária e de coisas, sabe, extraordinárias. Aliás, hoje, né, nós estamos para quem vai ver isso no futuro, nós estamos em 2023, início de 2023, e hoje eu fico assim feliz e ao mesmo tempo fico assim achando muito bom, como uma lição, como um aprendizado, que tem tanta gente nas redes sociais, tantos motivacionais, tantas pessoas que despontaram, até pessoas na área financeira, até pessoas nas conquistas, que são profundamente motivadores para as pessoas serem pessoas, serem mais humanas. E eu vejo uma lacuna, porque diz lá o Apocalipse 18, né? A salvação é obra do nosso Deus. Não é obra da RCC, não é obra da Canção Nova, não é obra do Papa, não é obra minha, não é obra de padre nenhum. A salvação é obra do Senhor. Então, assim, ele não se deixa vencer. Quando nós não estamos... As lacunas que nós deixarmos, elas serão preenchidas, de alguma forma. De uma forma ou de outra, Deus vai dar o seu recado. Deus não se omite, Deus não se cala porque eu me calei. Ele vai encontrar outro que fale. Né? Tanto é que... As pedras falarão, né? Exato. Isaías falar, Senhor, deixa eu ir, né? Envia-me, eu irei por ti, né? Então, assim, porque ele precisa falar e ele vai falar. E se você quiser ir, é preciso que você se lance, né? Então, assim, eu vejo muitas pessoas leigas, nem sei se... Eu me lembro de um rapaz aqui específico aqui na minha lembrança, eu nem sei se ele é cristão. Por exemplo, ele fala muito da pessoa, do casamento, da pessoa, o papel do homem, o papel da mulher. Muito sensato, muito equilibrado, está ajudando muita gente. Eu olho e falo, glória a Deus. E esse é outro aspecto que eu admiro, que eu me encanto com Deus. Tem muita obra de Deus acontecendo além das paredes da eclésia, né? Além das paredes da igreja, porque Deus vai além e Deus alcança todos. O Pai não vai deixar perder os seus filhos. Ele é admirável.
Ele é maravilhoso, né? E é bonito você falar isso, porque esse amor de Deus que vai ao nosso encontro de tantas formas hoje, ontem e com certeza vai amanhã, te alcançou na sua Gênesis e você foi se descobrindo esse ministro de louvor e hoje com esse olhar atento no mundo, percebendo as formas da manifestação de Deus. Mas assim, voltando ainda mais para aquele momento que você estava falando lá, você foi em 98 e vai ser do meu jeito, sendo que você já naquele tempo percebia que era o jeito de Deus, que Deus já estava te moldando desse jeito. Você olhava, mas você olhava... Eu fui sendo surpreendido. Eu fui sendo surpreendido, porque eu não sabia que era o jeito de Deus em mim. Muitas vezes, como eu sou de ímpeto, né? Como eu sou de derramar, muitas vezes eu fui para me derramar, às vezes por uma indignação, às vezes por uma inquietação, às vezes por uma insatisfação. E apesar de partir disso, o que Deus queria acontecia, porque Ele queria o derramamento, Ele queria o transbordamento. O meu transbordar não é falso. Eu nunca fui e não for, e não concebo, não aceito ir, se não for de reta intenção, se não for de verdade para o Senhor. Mas muitas vezes você vai indignado, vai atrapalhado, vai insatisfeito. Quantas vezes você sai de casa que você está cansado e não quer sair? Quantas vezes eu deixo a minha esposa e não queria deixar? Quantas vezes aquele final de semana eu preferia permanecer em casa, estava muito cansado? Na Canção Nova, quantos domingos de manhã, depois de uma semana pesada, às 8 horas tinha que estar no palco, rouco, cansado, às vezes frio. O meu caminho entre eu sair da cama, me arrumar e chegar no palco, eu botava tudo isso assim de lado e falava, bom, já que eu vou, já que eu tenho que ir, então é para tudo ou nada. Vamos embora, vamos para as cabeças, vamos arrebentar. E às vezes eu chegava lá, os músicos estavam, domingo, galera, bora. E eu já pegava, e eu já incendiava primeiro a banda, né? Eu ia incendiando a banda já. A TV, às vezes, ia entrar às 8, e o ambiente é frio, Cachoeira Paulista, e às vezes vem o pessoal do Nordeste, e o pessoal vai chegar, às vezes, 9 horas, 8h30, está tomando café, né? Então a TV ia entrar no ar 8 horas, eu falava, bora, os caras estavam ali. Que isso? Calma nada. Me dá um Mi maior aí. E entrava e começava a animar 7h45, 7h40, 7h50. Quando a TV começava a transmitir, a gente já estava... Já estava no fogo alto. Aí a própria banda já tinha deixado aquela coisa ruim, aquele marasmo para trás, e a gente já estava em outro nível. E o povo também já estava vindo, já estava ouvindo o som, né? Então você entrava já entrava num outro patamar. Então é assim que eu vejo que tem que ser. Você tem que ir para a ressurreição, não é qualquer coisa. Nossa, e quanto que a gente estava do lado de cá, a gente recebia isso, né? Quanto que a gente era edificado. Aqui, particularmente aqui em casa, a TV Canção Nova entrou em 97, na época, meu pai comprou aquela antena parabólica, era na época dos cavalos e tal, sintonizando, descobrimos uma televisão nova. Foi justamente nesse tempo que a gente conheceu algumas pessoas, uma delas foi você na ministração, e sempre ficou muito claro isso, quando você estava, era algo perceptível da sua verdade ali, do seu transbordamento, e o quanto que isso também nos levava e nos leva na presença de Deus. Mas, assim, nesse específico, você tinha um carisma muito específico. Quando você olhava no Brasil, na época, tinham pessoas que também você foi percebendo que sentiam o mesmo chamado, ou foi algo muito solitário esse caminho teu com Deus? Você foi tendo que abrir picadas. Você teve a referência da Canção Nova, do Padre Jonas, mas era algo muito específico teu, essa ministração. Exato. Não existe, eu não acredito que exista... há sempre uma personalidade, há sempre uma personificação de Deus, há sempre um específico de Deus.
Uhum. E o grande erro é as pessoas não irem na direção do seu específico, né? E é até comum você cantar como aquele que você gosta. Você, sem querer, você está meio que imitando. Até o tom que você usa na sua voz, naquela canção que é dele, que você gosta, que você escuta, você canta parecido com ele. Normal, né? Mas, à medida que o caminho vai se fazendo, à medida que eu vou ministrando, à medida que eu vou, começa a despontar dentro de mim. Vou fazer isso aqui agora sim. Queria fazer assado. Muitas vezes a gente não tem coragem. E depois, com o tempo, o Espírito Santo... Você não vai fazer assim? Por que você não puxa para a direita? Ei, volta nesse refrão, né? E você volta muitas vezes intuitivamente, achando que é coisa sua, e é o Espírito Santo dizendo assim, levanta o povo agora, né? Então você começa a se soltar. Quem não vive isso, primeira coisa, está perdendo. Ele mesmo está perdendo. E segundo, a comunidade está perdendo. E esse momento você começa a se individualizar, você começa a ter a sua personalidade, você começa a ter o seu específico. Você pode ser parecido com todos, mas há uma certa altura que não tem jeito. Você tem um sobrenome e uma digital. E você começa a se destacar ou se distinguir sendo quem você é e ponto. Esse caminho meu, eu reconheço que teve muito de pioneirismo, pelo menos eu acho, nessa questão da alegria. Mas é verdade. Nessa questão da alegria, sabe? Mas eu vi muitas pessoas chegando também depois disso, eu vi muitas pessoas na própria Canção Nova, novos jovens que chegavam, que olhavam e falavam, uau, esse aqui eu posso ir com ele, a gente pode sair junto, entendeu? Porque você percebia uma comunhão. Identificação, né? Uma proximidade na maneira. Isso é muito bonito também, isso é muito bonito. Já teve gente assim, conhecida, famosa, que você chega para cantar do lado e fala, nossa, você fica ali sofrendo, né? E tem outros que você chega assim, fala, caramba, cara, me dá a mão aqui, vamos fazer um monte de coisa juntos, né? É isso. É natural, né? Então a gente se encaixa, né? Isso é bonito, e isso é dom, isso é carisma se encaixando, é muito bonito de viver essas coisas. Eu sou apaixonado por esse aspecto, eu vou chamar de místico, apesar de ser uma coisa tão corriqueira, né? Mas é profunda, né? É corriqueira, mas cabe perfeitamente nisso que você está falando, né? Uma experiência de ordem mística, de ordem sobrenatural, da ordem da graça, né? Mas assim, você começa, por exemplo, o Padre Jonas. Quantas vezes o padre chegava para mim depois e falou, teve um dia que eu fiz um negócio, cara. Deus me levou para a cruz. Eu fiz aquele momento, não sei o quê. O padre virou para mim e falou assim, vamos por aí. Chegou perto de mim e falou, vamos por aí. Mas eu já estava lá, né? Não dava mais para voltar. E aí o padre entrou pregando e o padre fez um momento todo de adoração da cruz. E foi um momento lindo. Quando acabou aquela coisa lá em cima, que nós fomos para o intervalo, o padre falou, rapaz, meu filho, eu fui por você, que espetáculo, fomos juntos, que espetáculo. Então, assim, aconteceram momentos muito, muito bonitos, né? Uma vez em Natal, a gente foi para um louvor, né? E foi, olha só, isso que eu digo. Eu fui antes, né? Eu fui com o ministério que tocava comigo, a gente foi quarta, quinta-feira, alguma coisa assim. E fizemos algumas cidades no interior. Interior do Nordeste, coisa limitada, simples, quente, calor, instalações modestas e muitas horas de estrada, aquela coisa toda. E a gente, na última noite, a gente estava na última cidade que era a mais distante de todas. Então nós viramos a noite voltando para Natal para o louvor, para animar, ia ser na capital, com o Padre Jonas. Né? E o nordestino, o que eles fizeram?
encheram o carro de gente, né? A van de gente, para vir, para ficar barato para eles, né? O pessoal veio comendo frango, veio comendo farofa, veio rindo, vamos lá dentro. A gente morto, querendo dormir. Depois de uma semana, e as senhoras todas felizes, batendo palma, que a gente olhava para a cara do outro. Nossa, que desespero. Quando nós chegamos, caiu um toró, mas uma tempestade. Eu falei, vamos embora, galera, vamos embora. A van teve que ir até o campo, encostou do lado do palco. Quando a gente desceu da van, tinha um palmo e meio de água. Nossa, assim, a água vinha na canela. A gente descendo os instrumentos. E a gente assustado, né? Caramba, que semana, que coisa. E fomos para cima. Aí é que eu falo. Vamos arrebentar, vamos arregaçar isso aqui. Senhor, vem tomar conta do seu lugar. Já estamos Cara, aqui. foi tão forte que quando o Padre Jonas chegou, o momento estava de tanta oração, de uma profundidade que já tinha tomado aquele estádio. Aquilo foi marcante. Até hoje eu encontro pessoas que me falam, cara, eu estava naquele dia. O Padre Jonas chegou perto de mim assim, falou no meu ouvido, eu não vou pregar. Como assim, padre? Segue em frente. O padre seguiu na oração comigo. Seguiu na oração. Porque a gente rezava, a gente animava, preparava, começava a rezar e o padre vinha pregar. Então, de 8 às 9. A pregação, mais ou menos 9 horas, começava. Nós começamos às 8. Terminamos a oração meio-dia. Meio-dia e meio. Nossa. Foi uma manhã, assim, inexplicável, assim. Caramba. Marcante, assim. E olha como começou, né? Então, se a gente for pegar as regras do mundo, né? A gente devia estar num hotel, descansado, ou no mosteiro, diante do Santíssimo, como as pessoas imaginam, né? Contemplando e orando, passando vigílias para chegar aquele momento. Não foi nada disso. A questão é estar nas mãos de Deus. A questão é estar lançado, a questão é estar entregue, a questão é ter reta intenção. A questão é você também, né? Graças a Deus, está confessado, né? Não está em grande pecado, você tem que estar em comunhão. Está no caminho, né? Então você está ali, você se lança inteiro, Deus faz, Deus vem, Deus é fiel, quem não é fiel somos nós. Ai, estou com dor de barriga, ai, estou com dor nas costas, ai, hoje está chovendo muito, ai, estou molhado, ai, a noite foi difícil. Né? O livro da sabedoria fala, né, que a nossa, como é que é o termo? Ele fala de uma maneira tão bonita que ele fala que o nosso corpo cansado, nosso corpo, alguma coisa assim, né, ele inibe a nossa alma, né? Ele oprime a nossa alma que quer, né? Então, que a sabedoria venha superando essa limitação humana, física, né? Então, é bem isso. Nós temos N motivos para todo dia não estar, todo dia, toda hora, não estamos dispostos, nem disponíveis, nem desejosos de Deus, né? Então, a gente precisa de um socorrozinho do alto, aquela força inexplicável que vem e nos arranca da morte que já nos tomou, que já está nos fazendo sossobrar, né? Já está nos atolando. É isso. Nossa, que bênção. Só isso a dizer, né? São coisas, são experiências que marcam o nosso coração, né? Rapaz. A nossa vida. Então, assim, eu fui aprendendo assim com o tempo. Desculpa, eu não estou desfazendo de nada de ninguém. Que o mais importante era a entrega, é a sinceridade, é a honestidade, é o se lançar. Isso é o mais importante que o som, mais importante que a estrutura, mais importante que o pregador, mais importante que quem vai fazer oração, mais importante que o repertório, mais importante que tudo. Mais importante que tudo. Né? Quantas vezes a gente entrava com uma música simples, né? Música antiga, música tradicional,
né? E a gente, por inspiração, e aquilo crescia de uma tal forma. Eu me lembro, eu nunca mais me esqueço, alguns momentos marcam, não? O Rinaldo virou para mim, cara, que foi isso com essa música? Né? É uma música de ofertório. Eu vou tentar lembrar, né? Antiga, que a gente cantava nos anos 80, do início da minha caminhada. Peguei o Rinaldo das antigas, eu peguei aquela música quando o Santíssimo vinha, numa quinta-feira de adoração, ele olhou para trás e falou... Essa não. Falou, né? Não. Como assim? Quando eu terminei, ele falou, cara, que maravilhoso que foi. Então, assim, o Espírito Santo falou, isso aqui. Cara, acabou. Então, ele falou, tá falado, né? Falou, tá falado. Então, assim, essa... Eu hoje fico um pouco penalizado, sabe? Muitas vezes eu vejo momentos muito... tão dosados, tão planejados, tão equilibrados, tão formatados, que você sabe exatamente o que vai acontecer. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, acabou. Aí você olha, pô... Fica aquela... Quero mais, cara. Bora! Não chega. Aí você... né? Então, isso é ruim. Porque Deus nos quer no mergulho. Deus quer fazer uma obra linda. E para Deus não tem o pregador, o santo, ou o cara extraordinário. Deus é o extraordinário. Ele vai fazer. Né? O Padre Jonas gostava muito de usar uma expressão assim, que Deus precisa de um lenço. Ele vai usar o lenço que se dispor. Né? Então, ele precisa enxugar o rosto das pessoas, ele precisa enxugar o suor, ele precisa enxugar as lágrimas, ele precisa enxugar o sangue, e ele vai enxugar com o lenço que estiver à disposição. Pode ser sujo, pode ser velho, Deus vai usar. Né? Porque o novinho está muito engomadinho, muito perfeitinho, muito arrumadinho, muito guardadinho, na caixinha, perfumadinho, e não pode se dispor a qualquer intempérie. Desculpa. Não, já falei demais. Não, o que você está falando aí me fez lembrar imediatamente da uma das falas do Papa Francisco, que fala que ele prefere uma igreja que tem os pés sujos de lama, tem muito a ver com isso que você está falando, né? Assim, você acha que momento que você acha que poderia acontecer? Vamos para frente, vamos para trás aqui na fluência do papo, que está bom demais, para que a música, para que a ministração de música ela volte ou se abra mais para esse movimento que você está partilhando. Eu ia falar e acabei não falando. Uma coisa, isso aqui é para os músicos. Eu fui aprendendo, porque eu também sou músico, e eu também vivi muitas frustrações, muitas. Eu tenho já perda de 30% do ouvido direito e 15% ou 20% do outro por causa de som ruim. Por causa de som ruim. Então, assim, quantas vezes som ruim, voz rouca, quantas vezes esforço sobrenatural, quantas vezes fazendo o que não dava para fazer, quantas vezes para Deus acontecer naquele momento, né? Então, eu fui... Quantas vezes você saía... Pô, não é possível, cara. Será que a gente não pode ter um negócio melhor para Deus, para chegar no povo? Quantas vezes a gente ficava triste, né? Frustrado, e também, claro, por não ter aquela mínima condição. E com o tempo, com todas essas experiências, eu fui me dando conta de uma coisa. O mais importante não é a música, não é o CD, não é o instrumento, não é a estrutura, não é o pregador, não é o cantor, não é nada. O mais importante é Deus. Então, assim, importa, naquele momento, importa que Deus está agindo e eu estou vivendo o meu ministério. Presta atenção.
Quantas vezes a gente está vivendo o nosso dom, olhando para outro momento, desejando uma outra coisa, querendo mais, ou seja, jogando no lixo, desprezando, anulando, não reconhecendo Sim. o momento ministerial que eu já tenho nas mãos e que eu estou vivendo. Então, assim, não importa ser numa igrejinha no sertão, não importa. Pega o seu violão, pega o seu teclado, solta a sua voz e leve o povo a se derramar e viva o seu momento com Deus. Deus está ali, está acontecendo. Agora, se eu fico, queria estar lá no palco do rincão do meu Senhor, eu jogo no lixo, eu jogo as pessoas no lixo, e o pior, eu jogo a graça de Deus no lixo, que poderia acontecer ali naquele momento. Né? Então, existe uma frustração por inexperiência, por inocência, por desconhecimento, por despreparo. Existe, né? E o tempo vai trazendo você, vai levando você. O que a gente faz com o nosso tempo, com a nossa caminhada? Né? Ela é íntegra, ela é honesta? Ou eu estou vivendo uma aventura que eu queria viver maravilhosa, cheia de aventuras, cheia de glórias e de momentos de cortejo, de aplausos? Se eu estiver vivendo uma aventura para valer em Deus, eu vou crescer. Eu vou crescer. E eu vou descobrir o que eu ainda não descobri, eu vou acordar para aquilo que eu não acordei, e eu vou ressuscitar naquilo que eu estou morrendo, e Deus vai me levar, né, em caminhos indescritíveis. Então, é muito disso, sabe? A gente tem que valorizar o que tem. Eu vou falar mais uma coisa nesse quesito. Muitas pessoas compõem. Muitas pessoas compõem. E o que elas faziam? Mandavam as músicas para a gente. E o que a pessoa deve fazer? Usar a sua música na sua comunidade, com o seu dom, no seu específico. Transbordar. Né? Não serão todas as músicas que serão gravadas. Eu tenho um monte de música que não foi gravada. Né? Não serão todas as músicas que serão cantadas na TV, no palco, no CD. Não serão. E muitas vezes pode ser que o meu ministério seja para estar ali, naquele lugar. Eu já vi muitas vezes, muitos ministros, muitos animadores preocupados com esse aspecto. Já tentei ajudar tantas vezes, né? E às vezes a gente parece um velho falando. Mas, por exemplo, vou citar eu cheguei a gravar a música de um rapaz bom, homem de Deus, homem de oração, homem honesto, homem íntegro, ponto. Só que ele não é chamado a música. E aí ele compõe, faz músicas boas, belas, cara, tocantes. E a uma certa altura ele cismou que ele ia começar a cantar. Cismou, começou, foi, já parou. E não chegou a lugar nenhum. Talvez a pessoa precise dessa experiência para descobrir, né? Mas é assim que é. Eu estava tocando violão no casamento de um amigo, de um irmão da Canção Nova, sabe? Feliz da vida por ele. O Eto olhou para mim e falou assim, tá na hora. Eu falei, hora o quê? Vamos gravar o seu CD. Eu falei, eu? Foi assim que foi o meu CD, entendeu? Passou 2, 3 meses, eu não tinha tomado, eu estava lá dentro de um turbilhão, dentro de um questionamento do tamanho do mundo, sem saber o que fazer, para onde ir, né? Cego, surdo e mudo. O que eu faço? Um dia ele já chegou para mim e falou, passou a hora, não vou gravar mais não. Você está enrolando? Eu falei, não estou enrolando, não sei o que fazer. Né?
Aí o Boina chegou para mim, não, vamos lá, o que você tem? Aí comecei a passar por Boina e a coisa começou a nascer. Mas tanta gente faz tanta força, né? E às vezes não depende da minha força, né? Não depende, não, é eleição. É uma eleição, é uma seleção natural, né? Uhum. Davi era o mais feio, o mais fraco, o menor, o mais pobrinho. Os irmãos dele, segundo a palavra, os caras eram grande, forte, bonito, vistoso, né? Chegava o cara assim, eu imagino aquele Hércules, né? Aquele cara, o cara da academia, chegava assim, o Senhor falava no ouvido do profeta. Não é esse. Não é esse, não. Então, assim, é muito doido isso, é muito doido. Deus é tremendo. Enfim. É uma eleição sobrenatural, né, que você está falando. É o natural e o sobrenatural de Deus. Agora, o que me ficou ecoando numa das diversas falas que você partilhou com a gente aqui, essa questão do discernimento, né? Tem um ponto da partilha que você sinalizou isso, porque às vezes pode ser que a gente confunda. Será que é da minha cabeça? Será que é de Deus? Então, esse olhar aí ajuda a gente a fazer um discernimento daquilo que está acontecendo, né? Todos esses elementos que você trouxe para a gente. A gente pode fazer algo de Deus, né? A gente pode fazer uma figura para ilustrar, para ficar bem claro para quem está nos ouvindo. Imagina, eu estou aqui na sombra e lá fora está sol. Entendeu? Sim. À medida que eu vou andando, vai clareando. Eu aqui não sei, mas será? Mas eu continuo caminhando, eu continuo seguindo, eu continuo sendo convidado, eu continuo indo. E começa a ter confirmação, começa a ficar claro. Será que é isso mesmo? Uma parte ainda está escura, outra parte está meio clara, uma parte está escura. Eu vivo algumas eclipses, até que vai ficando claro. Vai ficando claro, inegável. Né? Então, é um pouco disso. Eu acho que um dos grandes pecados hoje é querer ter muita confirmação sem ação. Só com a formação. Desculpe, tá? Tem que ter ação. Tem que se expor. Tem que tomar chuva. Tem que estar, como é que se fala? Exposto ao vento, né? Exposto às intempéries. As intempéries da vida da cara. Intempéries espirituais. A gente tem que estar exposto, se expondo, saindo na chuva para se molhar. Né? Só lendo livro, ou só recebendo palestra, ou só recebendo oração, ou só recebendo cura, ou só tendo... Desculpe, eu não estou desfazendo de nada. Mas tem uma parte que é Deus faz a parte dele. Mas tem uma parte que é minha. Ah, Deus escolheu Nossa Senhora. Ok, estou escolhida. E se ela não dá o sim? Deus escolheu São José. E se ele fica de birra lá? Ah, não, mulher, você está maluco? A mulher está grávida? Não sei como é que é isso? Estou fora. Eu sou um homem sério, pô. Então, tem uma parte que tem um risco seu, uma continuidade sua, uma exposição sua a situações que às vezes você não concorda, não gosta, é desconfortável. Se expor é desconfortável, né? Sempre foi e sempre será. Né? É muito bom ficar em casa, num clima agradável, sair no sol quente e começar a suar não é bom. Né? E muitas vezes é incômodo. Então, com Deus é assim. A gente lê, a gente tem curiosidade, a gente se prepara, a gente escuta, e a gente vai seguindo. Essa parte é fundamental, a gente vai seguindo. É que nem uma mulher que vai se casar e quer cozinhar para o marido, mas nunca cozinhou. Tem que começar a cozinhar. Entendi. Eu conheço mulheres que não cozinhavam antes de casar e se tornaram exímias cozinheiras, porque começaram a cozinhar. E a mãe sempre foi cozinheira, sempre fez tudo em casa, ela nunca precisou fazer. E depois que se casou, foi decolou. Né? Decolar.com. Bem assim. É isso, meu irmão.
Desculpa, falei demais já. Não, é ótimo. Num bate-papo, numa troca, é exatamente isso que enriquece. Tem que falar mesmo, e o espaço é para isso mesmo, para partilhar, para aprender, para te ouvir aí da tua experiência. Agora, já caminhando para esses 15, 20 minutos finais, assim, algumas coisas que eu queria... Eu estou preocupado com a bateria do celular que está chegando ao fim, que já tem uma bateria fraca. Vai. Vamos encerrar. Mas fala assim, como é que isso tudo aparece no Laércio compositor, né? Porque você falou a questão da consequência. Como é que é a composição? Consequência. Você expressa o que você acredita, você expressa o que você é, você expressa o que já está, né? Tá quente, você fala, pô, tá calor. Isso é uma expressão, né? Não, eu tô cansado. Isso é uma expressão. Pô, não aguento mais. Pô, isso aqui tá bom demais. Né? São expressões. A composição, ela é uma expressão. Ela é um fruto. Ela é um rebento. Ela brota, né? Eu sei que nem todos têm isso. E ela brota. Eu sei que eu vou fazer uma distinção aqui, com todo carinho, todo respeito. Existem os músicos e existem os ministros, né? Muitas vezes o músico ele é muito, muito, muito melhor que o ministro. Ponto. E acabou. Muito capacitado, muito preparado e exímio no que faz. O músico faz música. O ministro faz uma expressão de Deus. Essa é a diferença. O ministro expressa o que o Espírito falou aqui. E o músico canta um versículo muito bem bonito, muito bem elaborado, muito bonito, arrepiante, maravilhoso. As pessoas hoje confundem muito beleza com unção. Importante isso. Ai, nossa, que coisa linda! Beleza nem sempre é unção, e unção nem sempre é bela. João Batista era profundamente ungido, e era só pancada, cara. Chamando todo mundo de hipócrita e chamando todo mundo para conversão. Começar pelos trajes, né? Pela maneira dele falar. Né? Tudo, né? Hoje não se quer que fale das coisas polêmicas, mas é preciso ser dito em algum momento, porque é verdade. Né? Então, assim, a unção nem sempre ela é, desculpe, bem-vinda. A gente nem sempre quer o que Deus quer. Isso é muito sério, né? Elias estava lá, chega, não vou mais, não aguento mais, estou fora. Embaixo lá da árvorezinha, já querendo, desejando a morte. Quantos homens de Deus desejaram a morte? Eu não aguento mais isso. Deus fala, não, eu quero você. Moisés, não pela obra dele, mas se você for ver nas entrelinhas, Moisés é um cara encantador, cara. Um cara encantador, um intercessor, um mediador, assim, que faz falta. Sim. Aquele cara se levantava e se colocava entre Deus e o povo que não merecia. O povo que estava merecendo uma coça, uma correção, né? Como diz no Nordeste. Uma pisa. Uma pisa. Mas você vai dar uma pisa no povo? O que vão falar de você? O Deus de amor. Tá bom, se tiver 5 justos, eu não dou, isso aí já é Abraão. E, sabe, essas coisas. Mas Deus fala sério. Deus fala pesado. Eu tenho uma música que não é da época da Canção Nova, que eu gravei depois que saí, que é Impera neste lugar com teu sangue, Senhor, impera. Imperar com sangue, cara, é muito sério. Eu quis trocar essa expressão desde que eu a ouvi. O Espírito Santo nunca deixou. Não. É isso mesmo. Não. É com sangue.
Então, assim, é um pouco disso, sabe? Deus te leva a proclamar. Deus te leva... E nem todos são chamados a proclamar. Também tem isso, né? Deus é tão lindo que alguns proclamam com a fala de outros. Outros que não têm voz, que não tem voz no sentido de não tem vez, não é o ministério dele, não é para ele estar ali, né? Ele até compõe, o caso desse meu amigo, ele até compõe ungidamente lá dentro do quarto. Outro vai proclamar aquela expressão que ele botou naquela canção, que é de Deus, com autoridade, porque esse é ministro. O outro era ministro só na composição. Então é interessante os caminhos de Deus, é muito interessante. É que a gente está acostumado com o modelo do mundo, que o cara é o compositor, o cara é o cantor, o cara é o artista e o cara é o que brilha. No caminho cristão nem sempre é assim, né? Às vezes vão brilhar com a sua canção, às vezes você nem aparecer vai, né? Às vezes você não terá vez para falar o que precisa ser dito, né? E você vai ficar querendo dizer com aquilo engasgado, lutando para falar. Quantas vezes a gente fala e não é ouvido? Quantas vezes a gente fala, acabou de explicar, foi lindo, quando as pessoas vêm falar com você, você regala os olhos e fala, caramba, não entenderam. Verdade. É mais embaixo ainda, não ouviram. Ouviram, mas não escutaram. Então, assim, a gente vive uma pressão de Deus, uma exigência de Deus, a gente vive um sofrimento, porque Deus nos impulsiona e você é impulsionado, às vezes, contra a parede. Você não sabe que é uma parede, mas é para ficar encostado contra a parede. Mas alguém tinha que estar ali naquela posição e Deus escolheu você. Mas eu estou aqui por quem? Pelo horizonte, pelo palco, pelas luzes ou por Deus? Por Deus. Então, ele que sabe do mistério mandou ficar na parede e acabou. Né? Quantos santos morreram? Alguns morreram, alguns, quase todos que a gente conhece, por exemplo, os apóstolos, né? O próprio Paulo. Ele nunca imaginaria a extensão do ministério dele. Ele não viu. Quantos de nós não verá a extensão do seu ministério? Quantas canções ainda vão tocar os outros depois da nossa morte, né? Depois da nossa partida? Deus é maior, cara. Deus é maior. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Então, assim, é por isso que eu vejo desde da Gênese, desde a concepção no ventre da minha mãe, até indo além de mim. Sabe? Aponta para ele. Uma das coisas extraordinárias que eu testemunhei, que eu já vi, e que me impactou, e que eu falei, cara, que coisa linda, foi ver uma pessoa testemunhando. Ela se converteu ouvindo a pregação depois da morte do Padre Léo. Não sei se você já ouviu isso. O Padre Léo converteu pessoas depois de morto, com as pregações no ar. Caramba. E a palavra não era dele, né? E a pessoa triste. Teve gente que chorou, que ficou... Porque queria conhecê-lo. E não sabia que ele estava morto. Né? Então, assim, Deus é Deus, cara. Vai acontecer isso também muito com o Padre Jonas, eu creio. Né? Acredito. Ali começou e não tem fim, né? Ali é um olho d'água. Vai saciar muita sede ainda. Para a glória de Deus. Irmão, para a gente finalizar, antes da bateria acabar e a gente terminar aqui de forma a te agradecer a Deus pelo dom da tua vida, pela tua presença aqui, como é que o Laércio está vivendo esse momento específico da sua vida num outro país? Como é que essa experiência toda tem se configurado aí, de ministro? Vamos lá, rapidamente. Eu vim por amor à minha família, vim por amor aos meus.
circunstâncias peculiares, né, da vida comum de todo mundo. Minha filha mais velha se casou e o Brasil em crise, e ela não conseguiu com o esposo se acertar de jeito nenhum, apesar de todo o gabarito que eles têm, formação bilíngue e tal. E essas coisas modernas, pelo LinkedIn, ele começou a trabalhar para a Polônia, morando no Brasil. E começou a sustentar a família dele, que coisa que ele não estava conseguindo, através da Polônia, morando no Brasil. Depois de uns 6 meses, 8 meses, não sei, ele falou, vou embora. Né? Muitos anos atrás, a Clarissa veio para a Itália, e já 10 anos por aqui, viveu muito sacrifício, na época também da crise de 2014, queria voltar para o Brasil, mas as colegas mesmo falaram para ela, se você voltar, você vai ficar em casa, na internet, não tem emprego. Fica aí, você está empregada à toa. Mas ela tinha uma vida muito restrita. Por quê? Porque não tinha papel. Vivia ainda com um visto de estudante, se não me falha a memória. E aí deu a minha esposa, neta, eu sou neto de português, ela é neta de italiana, e foi atrás, e foi um ano e meio procurando. Conseguiu achar a localidade, conseguiu achar, graças a um padre velhinho, caridoso, que foi achar o registro de nascimento do avô da Glória, nos livros da igreja, escrito em latim ainda, à mão. Então, coisa linda de se ver. E aí conseguiu, fez todo o caminho, todo o trâmite. Então, a Glória tem cidadania italiana, a Mariana tem cidadania italiana, a Clarice tem cidadania italiana, e eu vim para cá como pé rapado, né? Como esposo da europeia. Mas eu sou neto de português. Até então não havia... Mas aí a lei mudou e agora Portugal aceita os netos, dá a cidadania para os netos. Verdade. E aí eu entrei e foi uma honra, é emocionante. Fui na casa dos meus primos, fui conhecer, fui ver o túmulo do meu bisavô. Nós temos coisas no Brasil, na família, que vieram de Portugal com meu avô, que era do meu bisavô. Eu nunca imaginei nem ver a foto dele. Então, eu vi a foto dele, o rosto dele, mandei para minha família. Caramba! Vi o sobrenome nas placas, nas coisas, assim. Então, é muito legal, é uma experiência bacana. Mas, em tudo isso, a gente deixa o país, a gente deixa muita coisa que a gente ama, cara. Como dói no coração, por exemplo, não está cantando, né? Não está ministrando. Mas eu estou ministrando amor. Com certeza. Estou ministrando amor. Foram 4 anos, aqui eu posso falar, porque eu estou entre irmãos, de muito sofrimento, de muita luta, de muito exercício, de muita conversão, de muita oração. Quem tem Deus vive contínuo cavucar. Não para nunca, cavucando, né? Cada vez mais fundo, né? Então, assim, tem sido extraordinário, não posso negar. Agora eu começo a entender, agora no 4º ano as coisas se encaixaram, estou vendo os projetos de Deus, as coisas acontecendo, estou entendendo mais e melhor. É a 3ª vez que eu recomeço a minha vida, né? Eu recomecei indo para a Canção Nova, eu recomecei saindo da Canção Nova, eu recomecei vindo para cá com 2 malinhas, né? Então, assim, preciso ter coragem, mas isso nos molda. Eu tenho que admitir que isso dá tempere, isso dá têmpera, isso... Eu nunca experimentei isso, não imaginava experimentar. Então, hoje atualmente, estou aqui na casa da minha filha esses dias, né? Começou hoje o meu primeiro dia aqui, de descanso com os meus netos, que tem dia que eu tenho que tomar relaxante muscular para ir dormir, que é o dia inteiro no chão com a molecada. Então, assim, sabe, é um tempo de amor. Tenho vários projetos no coração e frutos dessa maturidade que vem, né, que cresce, e dessa vivência em Deus. A gente não perde, a gente só ganha. Deus ele não se repete, ele não cessa, ele não para, ele não tem limites, ele não tem fim. Ele sempre vai abrindo uma porta nova, num corredor novo, numa saída nova, e você vai se assustando com o que vive, né? E alguns momentos são como esse que eu vivi, que é assim, que você não está entendendo nada, né? E às vezes você não está entendendo nada por muito tempo, mas continua cavando, continua orando, continua batendo. Às vezes a mão está esfolada de tanto bater na porta, mas
ele começa a sinalizar. Começa a sinalizar, começa a falar, começa a se revelar, começa... Né? Hoje eu vejo que muito dos erros, ou do peso, deixa eu falar assim, muito do esforço era desnecessário. Foi graças à minha dureza que eu passei por lapidações nesse tempo, né? Então, assim, vai fazer o quê, né? Então, me converteu mais, me chamou mais ainda, me aproximou mais ainda. Ufa! Então, tem sido lindo. Eu não vejo sem ter a beleza de Deus. Tem sido lindo, 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 e é um crescimento, é um tempo novo. O que virá, não sei. Mas que eu tenho os projetos na alma, eu tenho. Tem algum que você possa partilhar, o que você queira partilhar, sem alguma coisa que você queira partilhar nesse sentido de projeto, alguma coisa, ou ainda está muito cedo? Está muito cedo. Porque também já aprendi que muitos projetos nossos são antigos. Porque você faz de acordo com o que se acha que deve ser feito. E às vezes Deus quer Peraí, vamos botar um ingrediente novo. Né? Então, às vezes Deus muda, ele quer o missionário, a disposição desse missionário, a coragem desse missionário, a ousadia desse missionário, a palavra desse missionário, né? O testemunho desse missionário, mas o formato local, o jeito é outro. Então, isso é muito exigente, mas é um jeito que Deus nos leva a crescer. Nessa altura, eu não quero ousar formatar para não empobrecer o que pode vir por aí. É por aí. Amém. Laércio, irmão, obrigado. Agradecer. Está dando uma hora, hein, rapaz? Tá vendo? Quando o papo é bom, a gente nem sente. Queria te agradecer pela partilha. Eu que agradeço pelo convite. Desculpe se falei demais. De forma mas nenhuma. É para dar o melhor. Obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe aí a sua vida, seu tempo novo. A gente está aqui em comunhão com você. Aqui na Arquidiocese do Rio, na Rádio Catedral, Vive e Mexe está tocando músicas suas, dos CDs antigos. Eu tenho certeza que por esse Brasil, essa sua ministração ainda toca e ainda toca os corações das pessoas, que é o mais importante. Obrigado por toda essa partilha e testemunho que edificou a minha vida e tenho certeza do nosso público aqui. Tá bom? Tá bom, meu irmão. Deus abençoe. Obrigadão, paz. Beijo no seu coração, a paz de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Valeu. Tchau, gente. Até o próximo Música e Música, se Deus quiser. Tchau, gente.